Pai querido e santo, muito obrigado por tudo aquilo que nós já celebramos nessa noite, por toda a tua bondade, misericórdia e graça sobre essa igreja, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nesse lugar. Eu te agradeço, ó Deus, e peço que nesse momento em que abrimos a tua palavra, o Senhor abra também o nosso coração, o nosso entendimento, para que essa palavra venha a ser transformadora na nossa vida. E eu oro também, ó Pai, que o Senhor me abençoe e me capacite a transmiti-la com fidelidade e com unção do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Antes de eu compartilhar a palavra, amados, eu quero que a gente ore pela família do nosso irmão presbítero Luiz Cláudio. A Vera, sua esposa, minha mãe faleceu na quarta-feira, foi sepultada na quinta de manhã. Então a gente orar por essa família que está de luto. E hoje faleceu uma tia minha, irmã da minha falecida mãe. Essa minha tia já estava enferma, bastante idosa. Também orar pela família dos meus primos, né? Então vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos também colocar na tua presença família do presbítero Luiz Cláudio, a vida da Vera, dos filhos, toda a família que está de luto, as irmãs. Oro também pela família do meu primo, pelos nossos familiares, que o Senhor esteja trazendo paz, consolo a esses corações, nesse momento de luto, de dor, de separação. Que a graça e o favor do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Eu convido os irmãos a abrirem no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com ouvidos se percebeu, e nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Por enquanto, não é só esse versículo. Esse versículo é um texto bem conhecido, né? Existe até uma canção que se baseou nessa palavra. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para todos? Não. Ele trabalha para aquele que nele espera. Para aquele que espera por Ele. E esse texto vai falar no nosso coração a respeito dessa espera. Quando nós colocamos coisas diante do nosso Deus e que nós esperamos, e essa palavra também ela está diretamente relacionada com confiança em Deus. Então vejam bem, amados, né? Deus trabalha para aqueles que nele esperam, naqueles que têm dependência dele, que admitem que precisam dele. Tem uma coisa interessante, né? Tem coisas que Deus não vai fazer por nós. Por exemplo, se você quer um bom emprego, o que você precisa fazer? Trabalhar, se preparar, se capacitar para um bom emprego, lutar por esse emprego, ir em frente, se especializar para que se obtenha um bom emprego. Alguém quer ser formado em alguma área, é preciso estudar, é preciso dedicação, é preciso esforço, é preciso uma faculdade, é preciso tempo de estudo, investir. Se você precisa trocar o carro, você precisa guardar dinheiro, você precisa administrar bem a sua vida financeira, você não pode gastar mais do que você ganha, tem que estar equilibrado. Se você quer comprar uma casa, um investimento, seja lá qual for, tudo isso demanda esforço, demanda capacidade, mas é algo que nós podemos fazer com a nossa própria capacidade humana. É lógico que Deus está envolvido, porque é Ele quem dá saúde, é Ele quem prepara, quem capacita, quem dá a capacidade intelectual de crescer, de desenvolver. Mas se a gente cruzar o braço, né, não vai entrar nada
de recurso financeiro. Se você parar de trabalhar e ficar esperando que caia do céu, não vai acontecer, né? Se você não estudar, não se preparar, você não vai conseguir atingir objetivos nessa área. Então vejam só, tem áreas, tem situações que elas estão ao nosso alcance e elas demandam o nosso esforço. Devemos orar por essas coisas? Sim, nós devemos orar por tudo. Tudo nós devemos colocar diante de Deus, mas eu quero tratar hoje de uma forma específica, por coisas que estão além do nosso alcance. Por coisas que não há recursos em nós para conseguir. Por coisas que estão no nível sobrenatural. Por aquelas coisas que não há em nós capacidade de resolver. Elas estão além, elas foram além das nossas condições. E isso envolve também situações, por exemplo, de uma enfermidade, cujo recurso da ciência, da medicina, limitou-se. Olha, não dá para fazer mais nada além do que a gente tem. Por situações em que talvez pessoas estejam orando, pais que oram por um filho que está afastado, desviado e já fez tudo, mas não consegue achar um caminho de volta. Quem pode entrar nessa área para trabalhar só no sobrenatural, o Espírito Santo de Deus? A conversão de alguém que você ama. É possível que você consiga colocar na cabeça dessa pessoa o Evangelho? Não. Se não houver o sobrenatural de Deus, não vai acontecer. Então são essas coisas, né, que eu quero trazer dentro dessa passagem hoje. Coisas que vão além da nossa capacitação, além dos nossos recursos naturais. Porque esses Deus espera que a gente faça mesmo. Né? As coisas não vêm fácil. Por exemplo, quando Deus disse para Israel: vocês têm diante de vocês uma terra que mana leite e mel. É a terra que eu vos dou como herança. Eles entraram lá e estava tudo pronto? Não, eles tiveram que batalhar, expulsar os inimigos. Enquanto eles caminhavam no deserto, o sobrenatural de Deus acontecia. O maná descia todas as manhãs e eles colhiam o maná e eles tinham alimento. As vestes não envelheceram, as sandálias não estragaram, porque havia o sobrenatural de Deus agindo. Estava além da condição deles sobreviverem, uma população que se estima de 3 milhões de pessoas, num deserto 40 anos, sem plantar, sem colher. Tinha que ter o sobrenatural de Deus. Mas quando eles entram na terra prometida e tomam posse, o que aconteceu? Deus cortou o maná. Não vai ter mais maná. Agora vocês vão ter que trabalhar essa terra. A terra é boa, a terra mana leite e mel. Mas agora vai exigir o seu esforço, a sua dedicação, o seu empenho, para que você cresça, para que você conquiste o território, expulse os inimigos. Vocês vão ter que arar essa terra, tirar as pedras. E foi assim que Israel tomou posse do território de Canaã. E isso trazendo para a nossa vida, né? Nós, não é porque nos tornamos filhos de Deus, quando cremos e recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, que as coisas vão ser mais fáceis para nós. Pelo contrário, que às vezes fica mais difícil. Porque agora a gente está indo contra o mundo se tornou um inimigo, né? Então nós temos mais dificuldades, mais enfrentamentos para sustentar a nossa fé, para testemunhar. E nada facilita. A gente também vai ter que continuar trabalhando, plantando, colhendo, administrando. E essas coisas cabem a cada um de nós fazer. Deus não vai fazer isso por nós. Se eu não me preparar e estudar para trazer a palavra, eu não vou conseguir pregar. Salvo se vier realmente algo sobrenatural do Espírito Santo, como algumas vezes aconteceu, né? Olha, hoje você guarda esse texto que você preparou e o Espírito Santo dá uma palavra específica na hora. Às vezes acontece, mas demanda esforço, demanda oração, demanda dedicação. Você é líder do ministério, você sabe que não basta só você organizar o ministério, você tem que orar por aqueles que estão debaixo da sua liderança, interceder. Ninguém pode subir aqui para tocar e cantar se não tiver preparado, se não tiver orado, colocado o ministério diante de Deus, na presença de Deus, a vida em santificação. Tudo isso é algo que Deus espera de nós, que é a nossa parte para fazer. Mas, amados, tem coisas que elas fogem da nossa capacidade.
Quando Isaías escreveu esse texto, ele começa no capítulo 63, no versículo 7, uma intercessão pelo povo de Israel. O povo de Israel estava debaixo de um juízo de Deus, né, como quase sempre. Eles desobedeciam. E aí então Isaías começa a interceder por aquele povo e pedir a Deus que viesse um tempo novo. E nessa oração ele fala várias coisas, e ele chega no versículo 1 do capítulo 64, ele clama a Deus: ó, se os céus se abrissem, se o Senhor rasgasse os céus e descesse e nos socorresse. É desse contexto de algo sobrenatural, que não dependia mais simplesmente do povo conseguir, mas precisava algo vir de Deus. É nesse contexto que ele continua a sua oração e ele expressa aqui no versículo 4: nunca houve Deus como o Senhor. Desde a antiguidade nunca se ouviu com ouvidos, nunca se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. O profeta estava revelando uma completa confiança em Deus, numa situação que só o sobrenatural, só o impossível podia socorrer a nação naquele momento. Mas ele expressa ali uma completa confiança em Deus. O Senhor é um Deus que trabalha para aqueles que em Ti esperam. E então é dentro desse contexto que a gente vai estar discorrendo. Deus trabalha para aqueles que esperam nele. E nessa espera são as nossas causas que estão no sobrenatural. Aquelas que não dependem mais do nosso esforço. Aquelas que eu não posso fazer mais nada, que não dá para eu ir além. O que eu posso fazer além de orar e clamar a Deus. Mas como, amados, é essa espera, né? De que jeito que é essa espera? Essa espera não é de braço cruzado. Essa espera não é deixar como é que está para ver como é que fica. Essa espera em Deus também exige algo da nossa parte, que é, em primeiro lugar, conhecer e crer nesse Deus que nós professamos. Eu sei quem Ele é na minha vida. Eu sei quem Ele é em mim. Eu sei o que Ele já fez em minha vida. Então eu creio nesse Deus. Eu não tenho dúvidas. Porque a primeira barreira para que uma bênção sobrenatural de Deus aconteça é a incredulidade. É dúvida. É o será. É o mas. Será que Deus pode fazer isso? Será? Mas, né, você coloca uma situação. O nosso Deus é o Deus do impossível. Não há nada demasiadamente difícil que Deus não possa fazer. Então, quando se diz que Ele trabalha para aquele que nele espera, essa espera da nossa parte é uma espera em ação. Não é uma espera passiva. É uma espera em confiança. É uma espera buscando em Deus. Não é cruzar o braço e esquecer o problema e jogar embaixo do tapete ou na gaveta e fazer de conta que está tudo bem. E é desse jeito mesmo, não vai acontecer. Há quantos anos eu oro pela conversão de fulano? Há quantos anos esse filho está nas drogas? Há quantos anos a situação está ruim? Eu já orei. Se Deus quiser, Ele faz. Isso não é fé. Isso é acomodação. Isso é conformismo. E Deus não trabalha na acomodação e no conformismo do crente. Ele trabalha na ação, na fé. Então a nossa espera não é uma espera passiva, é uma espera ativa. E o que é uma espera ativa? Primeiro, eu mantenho a minha total confiança em Deus. Eu não duvido, ainda que a espera demore um pouco, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Não é no nosso tempo que as coisas acontecem, é no tempo de Deus. E às vezes aquilo que nós oramos, Deus tem um tempo que não é o nosso tempo. Mas nem por isso eu vou deixar de lado a minha intercessão e a minha oração. Porque o nosso Deus é um Deus que pode mudar circunstâncias. Ele muda até coração, Ele mudou o meu. Por exemplo, a salvação de alguém
é algo que está no sobrenatural. Ninguém é salvo por vontade própria, é por vontade de Deus. Se não houver o agir do Espírito Santo, não acontece salvação nenhuma. Tanto que ele diz lá em Ezequiel 11:19, eu gosto muito desse texto, ele diz assim: eu dar-lhes-ei um só coração, um espírito eu porei dentro deles, eu tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O que ele está falando? Coração, alma humana. Ele arranca a dureza do nosso coração, ele dobra a nossa cerviz, ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne, um coração vivo. O coração de pedra não tem vida, o coração de carne é um coração vivo. Uma simbologia que a palavra de Deus expressa aqui. Deus tem o poder para fazer isso, para transformar um coração, para levar um arrependimento, para transformar uma vida, para dar vida nova, para nos fazer nova criatura. Então, se Deus fez isso, será que tem algo que Ele não possa fazer? Se essa é a principal bênção que nós recebemos e ela é sobrenatural, será que as questões naturais Deus também não pode agir? Ele não pode contrariar a palavra de um médico que diz: olha, essa enfermidade você vai ter que viver com ela o resto da sua vida. Minha filha ouviu isso. Não tem uma cura científica para a esclerose múltipla. E outras pessoas que estão passando por situações. Mas eu creio no Deus que pode contrariar qualquer palavra de homem. Um Deus que pode mudar qualquer circunstância. E se eu não cresce nesse Deus, eu não estaria aqui pregando a palavra. Então a nossa fé tem que ser uma fé consistente. Por isso que a nossa fé é provada nas dificuldades, nas lutas. Cada provação que a gente passa, a raiz da nossa fé aprofunda quando nós não desistimos, quando a gente persevera. Mas se a gente desiste, a gente retrocede. Se a gente se acomoda, a gente retrocede. Se a gente para de clamar, de buscar em Deus, a gente retrocede. E Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Amém, igreja? O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. E diante dele não há dificuldade nenhuma. Interessante que em Jeremias 13:23, o profeta está falando para o homem e ele usa uma frase assim: pode por acaso o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo mudar as suas manchas? Assim como não é possível, assim também é impossível que o homem faça alguma coisa por si próprio. O que Deus estava colocando ali, que há coisas que são totalmente incapazes para nós, mas que para Ele não há dificuldade nenhuma. Ele pode fazer tudo isso. Então nós não podemos ter nenhuma ponta de incredulidade, de dúvida quando nós oramos. Quando nós oramos e colocamos algo diante de Deus, a nossa atitude de espera é uma espera ativa. O que é uma espera ativa? Vai dar para a gente entender melhor, né? Por exemplo, Lucas capítulo 11, do 5 ao 8. Eu vou citar duas parábolas que o próprio Jesus usou para ilustrar o que é uma fé ativa. A primeira é Lucas 11, de 5 a 8. O amigo importuno. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, me empresta 3 pães, pois o outro amigo chegou de viagem e lhe procurou, e eu não tenho nada para oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos já estão deitados comigo, não posso levantar para te dar. Eu digo-vos que se ele não se levantar para dar-lhe, porque é seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. A fé ativa é a fé que importuna o nosso amigo fiel, o nosso Deus. Nós precisamos importuná-lo com a nossa oração todos os dias, ainda que ele saiba o que nós precisamos, mas a palavra diz: orai sem cessar. Deus sabe, mas a oração
demonstra toda a nossa dependência e nossa confiança em Deus. Mas eu já orei ontem, eu já pedi isso ontem, eu vou continuar pedindo até que Deus me atenda ou diga não para mim. Talvez Ele diga não. Talvez aquilo que eu quero não está dentro da vontade de Deus, e a resposta da minha oração seja: não, a minha graça te basta. Paulo não orou 3 vezes pedindo a Deus para tirar o espinho da carne, algo que o incomodava muito. Ele chegou a dizer: olha, é como se fosse um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. E Deus disse para ele: a minha graça te basta. Você vai conviver com isso. Há situações em que a resposta de Deus para nós será não, porque estão dentro de um propósito, de um plano maior de Deus que nós não compreendemos no momento. Talvez depois de um tempo a gente compreenda. Mas, amados, há situações em que nós vamos ter a resposta sim, em que a bênção de Deus chega. Então, enquanto não temos resposta, a nossa fé ativa nos manda continuar importunando o amigo fiel, ao ponto em que ele nos responderá no momento oportuno. A outra parábola está em Lucas 18, no mesmo evangelho, Lucas capítulo 18. Aqui é a parábola do juiz iníquo. Lucas 18, a partir do versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha como começa a frase. Jesus narra uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Não desanime da sua oração, ainda que demore, mas não desanime da sua oração. Continue orando sempre. Quantas vezes você orou e depois você viu o favor de Deus, a bênção sendo derramada na sua vida? Traga à memória o que te dá esperança. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem nenhum. Havia também na mesma cidade uma mulher viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois ele disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, todavia essa viúva me importuna. Eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela volte a me molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo, esse homem mau, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Está vendo, amados? Essa é a fé ativa. A nossa fé, ela é ativa, e a nossa oração deve importunar o justo juiz todos os dias. Eu já disse aqui que há motivos de oração que eu tenho orado há mais de um ano. Há um motivo que eu oro desde 2017. Há coisas que eu tenho colocado na presença de Deus. Algumas eu vejo a resposta vindo rápida dentro do propósito de Deus. Outras eu estou na espera, como muitos irmãos aqui também estão. Mas como que tem que ser a minha espera, amados? A minha espera tem que ser dessa maneira: confiando no Senhor, crendo que Ele pode fazer. A minha espera não pode deixar que eu desanime. Eu preciso continuar desejando, ansiando por esse pedido, por essa causa, como se fosse um filho que estivesse sendo gerado, né? Um filho sendo gerado ali na barriga da mãe. Eu preciso disso, eu tenho que gerar isso em oração diante de Deus. Eu não posso desistir, eu não posso abandonar, eu não posso engavetar. E espera em oração contínua, não é em oração de vez em quando. Quando a gente precisa, a gente vai orar todos os dias colocar na presença de Deus, porque eu preciso disso.
E o Senhor sabe que eu preciso. E como é maravilhoso quando chega o tempo da justiça de Deus ser derramada. Como é maravilhoso quando vem o momento em que o nosso pedido é atendido. Enquanto o sobrenatural de Deus acontece e a gente chora agora de alegria. Não mais de angústia, mas de alegria na presença de Deus. Porque a bondade dEle, a misericórdia dEle se manifestou na nossa vida. Como é maravilhoso a gente ter uma resposta de oração e a gente vê aquilo que aparentemente estava caminhando para ser algo perdido, de repente Deus traz de volta. Deus traz de volta a vida, Deus traz de volta a saúde, Deus traz de volta o emprego, Deus traz de volta o casamento, Deus traz de volta o filho, Deus traz de volta. Ele pode trazer tudo de volta. Mas não é com o braço cruzado que a gente vai conseguir. Não é com uma atitude de conformismo, mas é com uma atitude ativa na presença de Deus. Senhor, eu espero, mas eu espero em oração. Eu espero, Pai, mas eu espero na Tua presença. Eu imagino que Deus, Ele já sabe mais ou menos o horário que a gente ora, né? Cada um tem um horário meio específico. Eu penso assim, eu gosto de imaginar Deus olhando assim, você de novo? De novo, Pai, estou aqui. Eu estou aqui para lembrar o Senhor. Eu sei que o Senhor não se esquece. Eu faço orações assim com Deus. Eu sei que o Senhor não se esquece, mas só para lembrar. Só para lembrar, Pai, eu preciso disso. O Senhor sabe a angústia, a dor que está guardada aqui. Eu preciso disso, Pai. Eu vou orar. Eu vou incomodar o Senhor. Porque o Senhor é um justo juiz. Eu vou orar e vou incomodar todos os dias enquanto eu viver. Eu não vou dar sossego. Porque eu preciso muito disso. Quando aquilo que nós precisamos é realmente importante, nós oramos assim, amados. Nós não esquecemos. Nós colocamos todo dia ali na presença de Deus. Todos os dias. Uma oração que me comove muito na Bíblia é a oração de Ana. Que tremendo o testemunho dessa mulher. Ana só desejava ter filhos. Mas o problema é que Ana era estéril. Ela não conseguia gerar um filho. E chega um momento em que, angustiada, humilhada por Penina, ela vai na presença de Deus, ela chega no templo, ela se prostra e ela geme na presença de Deus. A ponto de que o sacerdote Eli olha para Ana e ele confunde ela, um sacerdote que estava ali perdendo a visão espiritual. Não era só a visão física. Ele acha que ela estava embriagada. E ele vai interpelar aquela mulher e ela fala: não, meu Senhor, é por causa da angústia do meu coração. E ele nem pergunta o que era. Naquele momento ele diz para ela uma palavra: seja feita conforme a tua petição, Senhor te dê. Aquela mulher não desistiu de orar. Aquela mulher fez até um voto de consagração. E aquela mulher recebe não só um filho que foi consagrado, mas ela teve outros filhos depois de Samuel. Que persistência! Que coisa tremenda! O testemunho de Ana. E aquela mulher que o filho morreu, e ela corre ao profeta, e ela passa pelo homem, pelo moço do profeta, mas ela sabia que ela tinha que buscar o profeta. Foi ele quem tinha profetizado o filho, e agora o filho tinha falecido. Ela não mediu nenhum esforço. Ela saiu daquele dia, ela foi aonde ela precisava ir, ela clamou diante do profeta, e ela fez com que ele fosse até lá na sua casa, onde estava a criança morta. E o sobrenatural de Deus aconteceu. São esses exemplos que nós precisamos ter no nosso coração, amados. As coisas que são sobrenaturais. Há um texto lá em 2 Reis, capítulo 2, do 19 ao 22. Eu tenho também usado esse texto nas minhas orações, porque uma vez, tentando entender essa passagem, orando a Deus,
eu tive um entendimento dessa passagem. É 2 Reis, capítulo 2, do 19 ao 22, diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a cidade é bem situada, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e põe sal nele. E lhe o trouxeram. Então Eliseu saiu e foi ao manancial das águas e deitou sal nela e disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. E ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Parece um milagre simples, né? Poxa, mas ele foi lá, jogou sal na água, na nascente das águas. Mas olha só o que está incutido aqui, amados. A gente tem que sair da história do natural e entender o espiritual. A cidade era boa, mas as águas eram más, e porque as águas eram más, a terra era estéril, não gerava nada naquele lugar. Havia esterilidade. Então Eliseu, homem de Deus, ele faz algo simbólico. Ele pede um prato novo, limpo, com sal. Você acha que o sal jogar na água ia curar uma água? Não. Aquilo era algo simbólico. E ele vai aonde? Na nascente, aonde precisa ser curado, aonde começa. E ele derrama o sal ali e as águas da cidade se tornam saudáveis. Ali, amados, está representada essa ação sobrenatural de Deus, que está além da nossa capacidade de conseguir por esforço humano. O prato com sal representa o milagre, o sobrenatural de Deus, a ação do Espírito Santo, daquele que pairava sobre as águas quando ainda não existia, a terra era sem forma e vazia. A ação do Espírito Santo transformadora, a ação do Espírito Santo que curou aquelas águas, a nascente das águas. E lá em Provérbios diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as nascentes de vida. Se você tem orado, um exemplo, por alguém, por uma situação que tem que mudar o coração da pessoa, tenha na mente essa passagem. Se você tem orado pela conversão de alguém, pela volta de um filho, pela conversão do marido, pela conversão da esposa, conversão de alguém que você ama, pela transformação do comportamento, da natureza de alguém, entenda essa passagem. Você precisa clamar a Deus, ao Espírito Santo, para Ele entrar na nascente de vida, no coração, e curar a nascente de vida. E as águas fluirão, as nascentes serão saudáveis. Lá em João, se não me falha a memória, 7,38, ele diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, quando a nossa nascente está curada. Talvez o coração que precisa ser curado seja o nosso mesmo. Então talvez seja hoje o momento de você clamar por essa cura a Deus. Eu quero terminar essa mensagem de uma forma especial. Eu quero convidar todos aqueles que têm algo que você sabe que está além da condição humana de resolver, está além de tudo que você possa fazer, depende exclusivamente de uma ação de Deus. E que hoje você, mais uma vez, a gente já fez isso algumas vezes, eu já orei dessa forma algumas vezes, mas hoje, mais uma vez, nós vamos colocar, importunar o justo juiz. E nós vamos clamar ao Senhor por essa mudança, por esse milagre que precisa acontecer. Seja qual for o problema que você está vivendo, seja qual for a situação, pode ser na saúde, pode ser no casamento, pode ser na vida pessoal, pode ser no próprio coração que está precisando de uma cura. O nosso Deus trabalha para aquele que nele espera. Para aquele que nele espera dessa forma. Em Oséias, capítulo 10, versículo 12, Deus diz assim: semeai para vós em justiça, colhei segundo a misericórdia, arai o campo de pousio,
porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça justiça sobre vós. Arar o campo de pousio é continuar semeando, é tempo de semear. Você não pode parar o que você está fazendo diante de Deus. Você não pode se conformar, se acomodar. Você tem que continuar arando esse campo, continuar fazendo, em justiça, em dependência de Deus, até que o Senhor venha e derrame como chuva sobre a tua vida a justiça dele, a bênção dele. Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o Ministério de Música à frente. Dentro dessa palavra, dentro daquilo que cada um está vivendo, dentro do problema, da situação que cada um está enfrentando, vamos exercitar a nossa fé, mas buscá-la lá no íntimo da nossa alma. Eu vou convidar você a vir à frente. Você que tem uma causa desse nível, que precisa de algo sobrenatural de Deus. Você que sentiu no seu coração arder com essa mensagem de um Deus que pode fazer todas as coisas, de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E nós vamos colocar na presença de Deus, interceder. Ah, mas eu preciso sair do meu lugar. Sabe por que a gente chama para vir à frente? Porque a primeira atitude de fé exige algo. Exige deixar o conforto, a acomodação de onde você está e vir à frente, não por causa do pastor, nem do Ministério de Música, né? Nem porque é o altar aqui, é simbólico, mas é a atitude da fé. É a atitude de: Senhor, eu vou me expor lá na frente, porque eu preciso algo do Senhor, e todos os dias eu vou me expor diante do Senhor, lá no meu quarto de oração, mas aqui na tua igreja, na tua casa, eu vou me expor para receber oração, intercessão da tua igreja. Então, se você tem essa causa, se coloque diante de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Conforme Deus colocar no teu coração, quem quiser se ajoelhar, ajoelha. Quem quiser ficar em pé, fique. Mas é um momento, é um tempo que nesse culto nós vamos exercitar aquilo que a gente precisa fazer todos os dias na nossa casa. Nós precisamos aprender a orar do jeito certo quando a gente tem algo imprescindível para a nossa vida. O que nós vamos fazer aqui é o que a gente precisa fazer todos os dias na nossa casa. É falar com o Pai no secreto. É entregar para Ele: Pai, eu preciso. Eu preciso disso. Tu sabes que eu preciso. Tu sabes que eu preciso, Deus. Tu conhece a angústia do meu coração. Tu conhece o choro da minha alma. E nesse momento eu coloco na tua presença, Deus, a minha causa. Que cada um nesse momento que veio à frente esteja colocando na presença do Senhor a sua causa. Pai, eu preciso. Em o nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe que eu não tenho parado por causa desse problema. Eu tenho continuado a exercer o que o Senhor pediu para mim, semeando no campo do Senhor. Pai, eu tenho insistido
na tua presença. E nessa noite eu insisto mais uma vez: eu preciso que o Senhor faça isso, que o Senhor entre com a tua provisão. Eu sei que o Senhor tem visto o choro de cada um dos meus irmãos e irmãs, e também o meu, o nosso. Eu sei que o Senhor tem consciência da nossa necessidade, porque Tu sabe todas as coisas. E eu apresento ao Senhor a Tua palavra. A Tua palavra diz que tudo aquilo que eu pedir ao Senhor em nome do Teu Filho e meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor não me negará. Eu apresento essa palavra diante do Senhor, juntamente com o meu pedido. Eu exerço nesse momento toda a fé que eu disponho na minha alma, no meu coração, porque eu sei que o Senhor bem pode todas as coisas. Ah, Pai, sonda o coração de cada um nessa noite. Coração da mãe, coração do pai, o coração da esposa, do marido, dos filhos, coração do casal. Sonda, Pai. Julga, Senhor, se é justo o nosso pedido, se é justa a nossa causa, porque toda sabedoria está em Ti. O Espírito do Senhor é o Espírito da sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Julga, Senhor. E Pai, em nome de Jesus Cristo, libera as bênçãos nessa noite. Entrega, Senhor, a cura. Entrega, Senhor, o coração que está endurecido. Derrama nele o Teu bálsamo. Entrega a restauração, a comunhão. Em nome de Jesus. Pai, eu quero entregar ao Senhor o meu pedido. Quero entregar ao Senhor. Quero colocar na Tua presença. Porque eu confio, eu creio. Eu sei em quem tenho crido. E sei que o Senhor é fiel. E essa, Senhor, é a minha oração e a oração da Tua igreja nessa noite. Nós cremos. E Pai, a Tua palavra diz também que tudo aquilo que nós como igreja ligamos na terra é ligado nos céus. E na autoridade da Tua palavra, eu oro agora para que cada uma das nossas petições, cada oração que cada um dos Teus filhos e filhas fez e está fazendo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, seja ligada na terra e ligada nos céus. Abre, Senhor. Abre, Senhor, as janelas dos céus e derrama as bênçãos em nome de Jesus Cristo. Desde já eu Te agradeço. Eu recebo pela fé a minha porção. Eu recebo pela fé a minha parte. Eu me alegro em Ti, Senhor. O meu coração exulta no Deus que me criou. Meu coração exulta no Deus que gerou os meus filhos, que gerou o meu neto. O meu coração exulta no Deus que gerou e mantém esta igreja. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço, porque o Senhor é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos podem voltar ao lugar. Nós vamos adorar o Senhor com os cânticos.
E o que você fez aqui essa noite, faça todos os dias na tua casa, na presença de Deus. Aleluia. Cante com toda a fé do seu coração ao nosso Deus poderoso. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu,